Números capítulo 20, versos 7 a 12. Todos acharam? Está dito assim: e o Senhor disse a Moisés: você e Arão, você Moisés e Arão, Deus está falando com eles, peguem a vara, o cajado e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, fale aquela rocha. Diga assim: falem aquela rocha ali. Mais uma vez, falem aquela rocha ali. Isso, obrigado. E o texto continua e diz assim: e dela jorrará água. A ordem de Deus foi: fale a rocha, essa pedra, esse rochedo. O povo estava murmurando, reclamando, mais uma vez. Pensa no povo que reclamava, era esse povo de Israel no deserto. E então Moisés vai falar com Deus e Deus dá ordem para ele: ó, vai até aquela rocha, pega o cajado, mas não é para bater na rocha, é para você falar com a rocha, vai sair água da rocha, para matar a sede do povo. E o texto continua então: vocês tirarão a água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara, o cajado que ficava guardado diante do Senhor, lá no tabernáculo. Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha, um rochedo. Então eles disseram assim: ouçam, seus rebeldes. Começou bem o discurso, né? Sim ou não? Ouçam, seus rebeldes. Parece João Batista, né? Raça de víboras. Moisés estava por aqui já, assim. Pensa no pastor que estava estressado. Estava assim na finaleira. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha. Quantas vezes? Diga: 2 vezes. Ele bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: olha só, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Amém. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Você já deve saber que esse relato da rocha sendo ferida e vertendo água já aconteceu antes. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, essa experiência também aconteceu. Só que lá no Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 17, o povo de Israel está saindo do Egito. E eles estavam murmurando: nós estamos com sede, Moisés, nós queremos água, nós queremos comida, nós queremos carne. E Deus estava provendo a necessidade do povo. Agora, quando eles pediram água, Deus deu a ordem para Moisés, que Moisés deveria pegar o cajado e ir até um determinado rochedo ali, e ele deveria bater na rocha, ferir a rocha. Estou falando de Êxodo 17, quando eles saíram do Egito. E ele obedeceu, feriu a rocha. E saiu água. Agora, nessa passagem de Números, passaram-se 38 anos. Eles estão chegando na Terra Prometida. Eles andaram, peregrinaram no deserto por 38 anos. Aquela geração rebelde do início, da saída do Egito, toda aquela geração de 20 anos para cima morreu no deserto. Agora, quem está prestes a entrar na Terra Prometida é a geração que saiu do Egito, adolescente, ou jovens abaixo de 20 anos, e aqueles que nasceram no deserto. É essa geração que está entrando na Terra Prometida. Só 2 acima de 20 anos entraram na Terra Prometida, a terra que manava leite e mel. Quem são os 2? Josué e Calebe. De 20 anos para cima, que saíram do Egito, todos morreram no deserto. Agora, 38 anos depois, essa geração aprendeu a murmurar, porque murmurar a gente aprende bem, não é verdade? Se tem um negócio que a gente não precisa nem aprender a murmurar, já está no sangue. A gente reclama, murmura, muitas vezes pragueja, e isso é muito ruim. E agora o povo está reclamando mais uma vez, e esse texto que nós lemos, então, se encaixa nisso que nós estamos falando. A ordem de Deus: Moisés, pega lá a vara, o cajado que está diante do Senhor lá no tabernáculo, vai até a rocha, é outra rocha, é um outro lugar,
é 38 anos depois, porém havia um mistério espiritual naquilo que estava acontecendo ali. E Deus deu a ordem. Era para bater na rocha? Era para fazer o quê? Para falar com a rocha. Por que era para bater lá 38 anos atrás e agora era para falar? Eis a questão, não é verdade? Mas aí Moisés está estressado. Moisés está por aqui. Já ficou por aqui alguma vez? Não, né? Não? Só o pastor, né? Quem já ficou por aqui assim? Você disse assim para alguém: eu estou por aqui com você. Eu estou por aqui com essa situação. Com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Não, essas coisas só acontecem, né, lá para Humaitá, Criciúmal, Quinto Espaço, essas coisas não acontecem. Muito bem. Moisés, então, estressado, ele bate na rocha 2 vezes. Aí Deus não deixou a água sair da rocha, certo? Certo? O que aconteceu? Saiu água da rocha. Mesmo Moisés não honrando a Deus. Mesmo Moisés desobedecendo a Deus. O mistério aqui, nós vamos começar a entender quem é essa rocha. Ou quem estava espiritualmente conduzindo o povo no deserto. Pega a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3 e o versículo 4. 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, então, versos 3 e 4, diz assim. Paulo está escrevendo sobre a experiência no deserto, os seus ancestrais. Ele vai dizer assim: todos aqueles no deserto comeram do mesmo alimento espiritual. Que alimento era esse? Digam maná. O maná, eles comeram do maná. E todos beberam da mesma água espiritual. Opa, essa água tinha algo diferente nela. Pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. A rocha os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Aquela rocha apontava para Cristo. Assim como Jesus foi ferido na cruz, ele morreu na cruz, ele recebeu os açoites, ele foi coroado de espinho, ele foi crucificado. Lembra-se que quando ele entregou o Espírito e morreu, o soldado veio verificar se ele estava morto e furou o lado dele com uma lança e saiu sangue e água. Então, aquela rocha que foi ferida no início da trajetória do povo de Israel no deserto, aponta para o Cristo lá na frente, séculos depois, que seria morto na cruz, por conta dos nossos pecados, por nos amar, e também aponta para o fato de que nós agora, em Cristo que estamos, não podemos mais ferir a rocha, não podemos mais ferir Jesus, porque ele já foi ferido. Como é que nós ferimos Jesus? Como é que nós ferimos a rocha? Como é que você acha que a gente acaba fazendo isso? Quantas vezes nós já fizemos isso? Entristecer Jesus, ferir a rocha, crucificar Jesus de novo, abandonar Jesus, abandonar a Bíblia, abandonar a igreja, não ser uma boa esposa, não ser um bom marido, não honrar o seu lar, não honrar os seus filhos, não ser luz como Jesus deseja que sejamos. Todas as vezes que nos comportamos assim, nós estamos ferindo a rocha, ferindo Jesus novamente. Jesus é a nossa rocha. Deuteronômio 32, verso 4 diz assim: ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Em Salmo 62, verso 6 está dito assim: somente ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Amém, irmãos? E o Salmo 71, verso 3, sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder, dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Jesus é a sua rocha? É sua fortaleza? Você confia nele? Acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, você confia em Jesus? Pela manhã, eu expliquei de maneira mais detalhada, mas quase não consegui terminar o sermão, então eu vou tentar resumir aqui, tá? Pega a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4. Nós vamos entender aqui que a Bíblia nos traz uma mensagem progressiva, ou seja, essa mensagem, desde o início, lá no Gênesis,
é como se fosse uma lâmpada que vai iluminando o caminho. Cada mensagem, cada profeta, cada profecia, cada informação vai apontando para algo que vai acontecer lá na frente, até que então chegue o Filho de Deus que foi prometido e ele pudesse então realizar a obra que ele realizou por nós, que é a salvação por conta dos nossos pecados. Está dito assim em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo de número 1. A ser projetado aqui também. Sempre que eu pedi citar o texto, projete também, por favor. Por muito tempo Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas. Então está citando aqui o escritor aos Hebreus, está citando o Antigo Testamento. Agora ele continua dizendo: e agora, nesses últimos dias, ou seja, Novo Testamento, ele nos falou por meio de quem? Do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Quem é que faz isso? Jesus. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles, inclusive maior que Moisés e maior que qualquer outra coisa, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Além disso, há um outro texto, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, eu vou lendo para adiantar, diz assim: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Mais uma vez citando o Antigo Testamento, a mensagem dos profetas. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como uma lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe. Uma referência a Jesus, no coração de vocês. Então tudo que foi dito no Antigo Testamento a respeito do Messias que viria se cumpre em Cristo, assim como foi cantado aqui em um dos louvores, naquela manjedoura, quando Maria deu à luz aquela criança, naquela pequena criança estava o próprio Deus encarnado. Amém, meus irmãos? Deus se tornou carne através do seu Filho, que é um com o Pai, que é Deus como o Pai, da mesma essência, Deus de Deus. Ele estava naquela criança, encarnado. É isso que significa encarnação, se tornar carne. Jesus é a pessoa mais importante, mais maravilhosa que já andou nessa terra, porque ele não é só um homem, ele é Deus. Ele é quem nós precisamos. Ele ofereceu para a mulher samaritana a água que jorra para a vida eterna. Ele ofereceu o pão da vida. Ele ofereceu fardo leve, descanso, jugo suave. Jesus é tudo o que você precisa. Posso ouvir um amém? Amém? Certo. O erro que Moisés cometeu aqui custou para ele algo muito sério. Ele não pôde entrar na terra prometida por conta de ter desobedecido a Deus. A ordem de Deus era: fale com a rocha. Ele fez o quê? Bateu na rocha. Por conta disso, por não ter honrado a Deus, Deus disse para ele e para Arão: vocês não vão entrar na terra. Mas Senhor, 40 anos no deserto, conduzindo esse povo, e eu não vou entrar. Como assim? Não vai. Porque você, ao invés de me glorificar, obedecendo aquilo que eu mandei você fazer, você foi movido pelas suas emoções, pelo seu estresse, pela sua ira, e fez aquilo que eu não tinha mandado você fazer. E nós estamos falando de Moisés, não estamos falando de qualquer pessoa, é Moisés, tá? E eu não estou dizendo aqui, porque eu não acredito nisso, que se pode perder salvação, tá? Não se perde salvação. Moisés não perdeu salvação. Moisés está no céu, ele é salvo, ele é um filho de Deus, porém ele perdeu a recompensa, a sua colheita. Ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, de comer aquelas uvas, de se esbaldar em tudo que a terra que mana leite e mel poderia oferecer. Ele não pôde entrar por conta da sua desobediência. Amém? Uma vez salvo, salvo. Mas como é que você sabe quem é salvo, pastor? Pelos frutos.
Às vezes a gente se engana, tá? Às vezes a gente se engana. Mas Jesus sabe quem realmente tem fé verdadeira e fé genuína nele. Ele sabe, eu não sei, mas ele sabe. Amém, queridos? Dito isso, então, nós vamos examinar essas 7 lições espirituais que nós não podemos, esses erros que nós não podemos cometer. Você já cometeu algum erro que você se arrependeu no calor da emoção, por conta dos sentimentos, da raiva, da ira, do ódio, da decepção, da frustração? Você falou demais ou cometeu um erro e perdeu situações por conta de ter agido no calor da emoção? Quem já fez isso? Eu acho que todo ser humano na face da terra já fez isso alguma vez, né? Todo mundo que é de carne e osso já fez isso alguma vez ou várias vezes. Então a gente vai aprender algumas lições aqui rapidamente. A primeira lição que nós não podemos nos esquecer é que a rocha já foi ferida. Moisés estava ali batendo na rocha, ferindo a rocha, e a ordem era para falar com a rocha. Mas ela já tinha sido ferida há 38 anos atrás, lá no início da jornada no deserto. Assim, da mesma forma, Jesus já foi ferido. Você já parou para pensar o quanto Jesus sofreu por nós? Eu estava explicando isso na classe do pastor, a classe do discipulado para o batismo, que acontece no domingo de manhã, às 8 da manhã, explicando ali para os irmãos que vão se batizar. É lindo quando você vai vendo as escamas caindo dos olhos, o véu sendo retirado, e as pessoas entendendo o Evangelho. É tão interessante como que as pessoas, assim, no geral, estão longe da compreensão do que é o Evangelho. Nós temos um problema muito grave na humanidade, e o problema da humanidade não é falta de dinheiro. Eu perguntei para uma pessoa qual o maior problema da humanidade, ela disse falta de dinheiro. Eu falei, pode ser o seu, né, mas não é o da humanidade. O problema da humanidade não é falta de dinheiro. O problema da humanidade não é falta de oportunidades. O problema da humanidade é o pecado. Todos nós somos pecadores. A nossa natureza é inclinada para o mal. A Bíblia diz isso. A Bíblia não elogia a gente, não. A Bíblia diz quem nós somos. Eu estava conversando com alguém, não lembro se foi agora antes do culto, ou enfim, ontem, e essa pessoa disse assim, pastor, mas é difícil compreender a Bíblia. Acho que foi contigo que eu estava conversando hoje, com o irmão da Gabi. E aí eu disse para ele assim, lembra que eu falei para ti? O gostoso, o bonito, é quando a Bíblia lê a gente. Não é quando você lê a Bíblia, é quando a Bíblia lê a gente. É quando a Bíblia diz quem nós somos. É quando a Bíblia diz quem eu sou, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte. Lá em Gênesis, no capítulo 6, diz que a inclinação do ser humano é amar desde a sua infância. Cadê o Caleb, meu filhote? Está na escolinha. As pessoas dizem assim, o Noah está ali. Como é um anjinho, não tem pecado praticado, mas a natureza pecaminosa já nasce com a gente. Ele já manipula vocês, que eu sei. O Caleb também nos manipulava, quando tinha idade, agora manipula ainda e continua fazendo. A natureza pecaminosa está ali, quem é pai sabe disso. Não são anjinhos, não, são pecadores. E nós precisamos entender que os nossos filhos são pecadores. E nós precisamos ensinar que a única esperança está em Jesus. Seus olhos podem ser azuis, seus cabelos podem ser loiros. Você pode ter 1,90 m, você é pecador igual eu. Não tem diferença. Todos nós precisamos de salvação. E é por isso que Jesus sofreu na cruz. Na cruz ele recebeu o castigo dos nossos pecados. Na cruz ele foi punido no nosso lugar. Houve uma ruptura na comunhão dele com o Pai, quando ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparou? Porque o Pai desamparou o Filho na cruz, porque os pecados estavam sobre ele, meu e seus. Você entende isso? Você pergunta para as pessoas, por que você vai para o céu? Ela vai dizer o quê? Eu sou uma pessoa boa. Você é bom nada, rapaz. Se olha no espelho. Reflita sobre os seus pensamentos, olha o que você pensa. Gravar os seus pensamentos por uma semana e passar aqui no próximo culto, para todo mundo ver o que você pensou, sem restrição.
Pode ser pensamentos para maior de 18 anos, não tem problema, passar tudo aqui, já pensou? Você fica aqui? Você não fica. Isso mostra a nossa inclinação. Você não é bonitinho, não. Nós somos todos pecadores e precisamos da remissão dos nossos pecados, e ela já foi realizada na cruz por Jesus. Amém, igreja? Amém. E nós precisamos então crer. A rocha já foi ferida. Quando nós rejeitamos essa salvação, quando nós rejeitamos o conhecimento bíblico, quando nós rejeitamos a igreja, quando nós rejeitamos servir a Jesus, tomar as decisões difíceis que nós temos que tomar, porque não há conversão sem cruz, eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos ferindo a rocha. Vocês estão entendendo? Muito bem. Segundo ponto. Se a rocha ela já foi ferida, nós não precisamos feri-la novamente. Então a rocha já foi ferida, e se a rocha já foi ferida, nós não precisamos feri-la novamente. Moisés fez isso, feriu a rocha novamente. Moisés agiu por impulso e desobediência, ferindo a rocha novamente. Deus exige de nós obediência exata e não parcial. 99% de obediência é desobediência. Mostra que nós não atingimos perfeição nenhuma, não tem perfeição em nós. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. No ponto 3, nós aprendemos que a decepção na jornada fez com que Moisés chegasse a esse ponto. Fez com que Moisés ferisse a rocha mais uma vez, quando era para falar com ela. E aconteceu muita coisa com Moisés durante o deserto. Como acontece na nossa trajetória de vida. Quantas vezes nós nos frustramos com a gente mesmo? Quantas vezes nós nos frustramos com os outros? Até com o pastor, com a igreja. Porque nós somos gente. Eu acho interessante quando as pessoas começam a frequentar a igreja, elas vão entendendo a palavra e aprendendo mais sobre Jesus. Elas têm aquela imagem, né, de que o pastor é um sujeito perfeito, né? O pastor Josias é um cara que, a Denise deve ter uma vida de princesa, né? É um cara que não dá trabalho. Conversa com a Denise para tu ver o quanto que eu sou mala. Conversa com as minhas filhas para tu ver. Às vezes eu estou brincando em casa, fazendo palhaçada, elas dizem assim, pai, nem parece que você é pastor. Porque em casa a gente deita e rola. A gente dá risada, a gente dança, a gente brinca, a gente grita. Porque eu sou de carne e osso. Vê se tem uma asinha saindo aqui, tem? Não, não tem. Não tem. Então, essa ideia de que existe pessoas que estão acima dos demais, que são... para com isso. Não crie expectativas sobre as pessoas. O casal chegou em mim, sábado, ontem eu acho. Casal de jovens aqui da igreja, disseram assim, pastor, nós vamos casar. Aí, opa, glória a Deus, né? Que benção. Aí começamos a conversar. E é isso aí mesmo, tem que casar, né? Esse negócio de namoro aí tem que ser curtinho. Tá? Casa, leva para casa e glória a Deus. Amém? Não é assim? Você casou e foi para onde? Você foi para o convento? Você casou e foi para casa. Ou para lua de mel, né? Então eu disse para eles assim, a primeira coisa que eu falei, entendam que você vai casar com um pecador. E disse para ele, entenda que você vai casar com uma pecadora. Você acha que está casando com quem? Com Jesus Cristo? Você está casando com o Espírito Santo? Ele vai fazer você sofrer também, ele vai errar com você, ele vai te machucar com palavras, e ela vai fazer a mesma coisa. Quem é casado aqui, levante a mão, por favor. Pode baixar. Agora, só você que nunca foi ferido ou ofendido com uma palavra do seu cônjuge, só você que nunca passou por isso, levante a mão. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Então, casamento é isso. Casamento são duas lixas, assim, ó. E Deus vai usando
o nosso cônjuge para trabalhar em nós. Quantas coisas você que está aí há 20 anos, 30 anos de casado, você vem pedindo para o seu cônjuge mudar? Muda, muda, muda. Tem 30 anos, ele mudou? Não mudou. Aí a gente desiste, né? Fala, Senhor, agora eu vou começar a orar. Já que eu não dei conta de mudar, eu vou orar para o Senhor mudar esse negócio aí, então. Você entende que é um desafio? Nós somos inclinados. E durante a jornada da nossa vida, nós passamos por muitas frustrações. Moisés passou por isso. Moisés casou também. Teve filhos. Teve sogro, teve sogra. E durante o deserto, ele teve que ver as pessoas se levantarem contra ele, acusarem ele, falarem inverdades acerca de Moisés. Corá, Datã e Abirão, por exemplo. Pensa nos trevas, esses caras. Se levantaram contra Moisés, incomodaram Moisés, aí Deus matou logo de uma vez. Deus falou lá e falou, vou matar logo, porque matou. Aí Moisés, ele também tem que ver o seu irmão e a sua irmã Miriam se levantando contra ele. Corá, Datã e Abirão eram irmãos de fé, mas agora são irmãos de sangue. Quantas vezes temos conflitos na família? E essa é a nossa jornada, nós vamos vivendo, nos machucamos, machucamos pessoas, perdoamos, esse é o caminho, tá? O perdão tem que estar prontinho para ser liberado. Sabe por quê? Porque é claro que você vai errar, é claro que você vai chatear alguém, e é claro que alguém vai chatear você. Então o perdão tem que estar ali no start, você tem que estar pronto para perdoar. Só vou perdoar essa vez, larga de ser bobo, ele vai errar de novo. Pedro chegou em Jesus, é cheio, né? E diz assim, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, ou qualquer pessoa, eu devo perdoar quantos? 7 vezes? Ficou esperando o elogio de Jesus, né? Jesus vai me elogiar, porque eu falei 7, né? Aí Jesus falou, não, Pedro, é 70 vezes 7. O quê? 70 vezes 7. Isso dá o quê? 490. Quem consegue pecar contra alguém 490 vezes por dia? Só no casamento mesmo, em outro lugar não dá. Qual que é o caminho? Perdão. O perdão é o único caminho, não tem outra forma. Moisés também teve problema com o povo murmurava, reclamava. Talvez no trabalho você passe por isso, talvez no contexto familiar, na sua casa, enfim, faculdade, todos nós passamos por isso. Moisés sepultou 2 sobrinhos, filhos de Arão, e depois teve que sepultar a sua irmã e o seu irmão. Você imagina um cara que passou por tudo isso, e agora ele surta, Deus manda ele falar com a rocha, ele vai lá e bate na rocha. Nós não podemos culpar a Deus pelas adversidades da vida. Amém? Vida é assim. Bem-vindo ao mundo real. Pastor, mas eu achava que na igreja não tinha problema. Eu falei, mas é aqui que a gente resolve os problemas. É trazendo para a presença de Deus. É quando a Bíblia lê a gente. É quando a gente entende que é sobre a gente, não é sobre o outro. É quando a gente entende que Deus precisa trabalhar em mim e que isso não termina até que eu morra. Nós não podemos culpar a Deus. Jesus nunca nos enganou. Ele disse, no mundo vocês terão só vida mansa, água de coco gelada, sombra e água fresca. É assim? Ele disse, no mundo tereis? Porque é mundo real. No mundo tereis aflições. A frustração levou Moisés a pecar. Emoções feridas não justificam a desobediência. Não justifica. Então devemos admitir. A santidade de Deus está acima da nossa dor pessoal. Então todas as vezes que nós ferirmos a rocha, Jesus vai nos corrigir. Jesus vai nos chamar a atenção. Moisés, decepcionado na jornada, achou que ele poderia fazer o que ele fez. E não poderia. Decepcionado na jornada, eu vou embora, eu abandono a minha família, eu abandono a igreja, eu abandono o meu trabalho, eu abandono tudo e não fira a rocha. Amém? Não fira a rocha. Lute até o fim. Porque enquanto a vida há esperança, e mesmo se já morreu, Jesus pode ressuscitar. Amém, meus irmãos? Próximo ponto. Não posso usar os benefícios da rocha para promoção pessoal.
Olha só, capítulo 20 de Números, verso 10 e 11. Vamos ler? Números, é o texto lá que nós estamos usando para a pregação. Capítulo 20. E o verso 10 e 11. Diz assim: Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Quem que tira a água da rocha? É Deus ou é Moisés? É Deus. Moisés diz: rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha? Moisés não tira água de lugar nenhum. Não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus. Não foi Moisés que enviou as pragas no Egito, foi Deus. Não é Moisés que alimentava o povo com maná, foi Deus que fez isso. Homem nenhum pode fazer isso, é Deus quem faz. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o cajado, com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O que Moisés estava fazendo aqui? O que você acha que Moisés estava fazendo? Moisés estava se promovendo diante do povo. É eu que faço. Tem gente que acha que é ele que faz. É tipo aquela historinha de quando Jesus, a história é real, né, mas aquele foco no jumento que Jesus usou para entrar em Jerusalém, né? Aí alguns contam a historinha de que o jumento ficou muito feliz, achando que toda aquela recepção era para ele, né? O jumento, né? O jumento meio gaúcho, né? Tem uns gaúchos jumento, né? Que assim meio com a cabeça fora do lugar. E sou eu, né? Sou eu. Estão me ovacionando, estão me reconhecendo. Agora você imagina se aquele jumentinho voltasse ali alguns dias depois, sem Jesus sobre ele. Ia ter alguém esperando ele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque o povo não estava ali pelo jumento, o povo estava ali por Jesus. Então não é sobre a gente. Quando a gente pensa que é sobre a gente não é nada mais do que um jumento. Não é sobre você. O pastor Billy Graham, ele tinha na equipe dele, sempre que ele descia do púlpito, ele tinha na equipe dele alguém que ele não sabia quem era, a equipe escalava, que quando ele descia do púlpito, feliz pelo que Deus fez na pregação, aquela pessoa dizia para ele assim: não esqueça que você é um pecador, não esqueça que você não vale nada, não esqueça que você é um miserável, não esqueça que sem Jesus você não é ninguém. Porque às vezes o pastor desce do púlpito achando que é ele. Não é ele. É Jesus. O pastor é só uma ferramenta. A banda é só uma ferramenta. É sobre ele. Amém? Não podemos usar os benefícios da rocha, não podemos usar Jesus para promoção pessoal. Nós vemos isso acontecendo na vida de muitos. Moisés fez isso, Saul fez isso, Judas fez isso, Simão, o mágico, fez isso lá em Atos, no capítulo de número 8. Ele fez isso também, ele tentou, no capítulo 8, verso 14 ao 20, quando ele viu que os discípulos, ao orar pelas pessoas, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele disse: eu também quero esse poder, para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Só que ele era um mágico, ele era um feiticeiro, que aparentemente tinha se convertido. Aí Pedro vai lá e repreende ele, diz assim: você está com fel de amargura no seu coração. Ele queria aquele poder de orar pelas pessoas, para que ele fosse reconhecido, promovido. Tem muitos profetas aí na internet dizendo assim: eu sou o maior profeta do Brasil, Deus me usa para restaurar casamentos, né? Eu sou o maior profeta, Deus... Não é nada, irmão. Como diria meu pai, Deus dá um nó na sua tripa, acabou o sujeito. Já era. Nós precisamos de Jesus. A honra e a glória é dele, amém, meus irmãos? Moisés disse: faremos sair água, como se o milagre fosse por ele. Isso fere a glória de Deus. A rocha supre, mas a glória é exclusivamente dele. Amém, meus irmãos? Não podemos agir como Moisés, nem como Saul. Saul queria o trono, Davi queria a presença de Deus. Ambos erraram, ambos pecaram. A diferença é que Davi queria a presença. Saul queria o trono, a glória. Judas nem se fala, né?
Quinto ponto, indo para o final, o sucesso não me permitirá ferir a rocha, porque Moisés era um cara de sucesso, olha só, Deuteronômio capítulo 34 diz assim: nunca mais se levantou em Israel um homem como Moisés, um profeta como Moisés. Deuteronômio 18, verso 15, também o verso 18, virá outro profeta semelhante a mim. Moisés estava dizendo, virá um outro profeta semelhante a mim, e esse profeta era Jesus, era uma referência acerca de Jesus. Jesus, ele é tipificado no Antigo Testamento em Moisés, olha que privilégio. Êxodo 33, verso 11, Deus falou com Moisés face a face, não era pelo WhatsApp, era face a face, não era por chamada de vídeo, era face a face. E diz também, em Números 12, verso 6 a 8, que ele falava com Moisés boca a boca. Olha que intimidade, Moisés era um homem de intimidade com Deus, era um íntimo de Deus. Mesmo sendo o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés não teve a permissão para entrar na terra prometida, porque ele fez o que ele fez. O sucesso não nos permitirá ferir a rocha. Muitas vezes, o sucesso que buscamos é a pedra que vai nos derrubar. Nós buscamos sempre o mais, a exaltação, o sucesso, a prosperidade, e muitas vezes Deus não permite, porque Ele sabe que se você chegar naquele lugar que você quer chegar e ter aquilo que você quer ter, você não vai honrá-lo. Quantas pessoas, eu já tive a experiência de ver isso, pastor, ora por mim, porque eu estou indo para um novo emprego, ou estou abrindo uma empresa, ou estou abrindo filiais, estou prosperando, aí ora pela pessoa, a pessoa prospera, aí ela não tem mais tempo de vir à igreja, porque agora tem muito trabalho. Não, pastor, sabe como é que é? Não dá, é domingo, eu vi alguém falando esses dias, domingo é dia de faxina, conversa fiada, domingo é dia de vir à igreja. Domingo é dia de vir à igreja. Eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando até no domingo. Você vai ver, você vai ter um treco. E não é maldição não, é isso mesmo. Tem muita gente morrendo aí, infartando, porque não para. É escravo do trabalho. Tem que descansar. Não, eu não tiro férias, eu não descanso. Deus descansou, sabichão. Deus descansou. Porque Ele cansou? Não, porque o descanso é santo. Quando é que você para? Quando é que você vai pescar? Quando é que você vai tomar um chimarrão lá na praça? Quando é que você vai brincar com seu filho na rua? Só trabalho, trabalho, trabalho. O cara chega em casa e se assusta, porque o filho está com 18 anos. Ele vai, meu Deus, como você cresceu. Só trabalho. Aí aquilo que é bênção vira maldição. Tem o sucesso. Que sucesso? Que justifica? Sucesso nenhum justifica. Então, independente de onde você chegue, o sucesso não permitirá você ferir a rocha. Sexto ponto, Deus tem compromisso com a sua palavra e com o seu povo. Moisés bateu na rocha ao invés de falar. Saiu água? Por que saiu água, se ele desobedeceu? Porque o compromisso de Deus é com a palavra e com o povo. Mateus 7, 21, 22 e 23, projeta para mim, Mateus 7, 21, 22 e 23. Diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, lembra desse texto? No seu nome nós pregamos, nós profetizamos, nós fizemos milagres, nós fizemos maravilhas, no teu nome nós fizemos um monte de coisa linda, para a tua glória, e Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, presta atenção, porque eu nunca vos conheci. Como assim nunca? Nunca, não é conheci, deixei de conhecer, eu nunca vos conheci. Tá, mas e por que essas pessoas fizeram milagres? Porque Deus tem compromisso com a palavra e com o povo. Vai sempre sair água. Sempre Deus vai alimentar o povo. Deus sempre vai alimentar o povo. Deus sempre vai matar a sede do povo. Porque Ele é fiel a nós. E Ele é fiel à sua palavra. Às vezes o vaso que está sendo usado ali, está todo arrebentado. Ele vai ter que responder para Deus. Mas Deus não vai deixar de alimentar o seu povo. Deus não vai deixar de matar a sede do seu povo. Diga assim, Deus tem compromisso com a palavra dEle e comigo. Então sempre, Ele vai me alimentar. Amém. E último ponto, a banda vem para cá, por favor.
Moisés, mesmo desobedecendo, Deus não deixou de abençoar o povo. 7º ponto, a ordem é essa que aparece aqui: fale com a rocha. E a rocha é Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está dito assim: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós devemos clamar para quem? Olhe para mim aqui. Nós devemos clamar para quem? Para Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele que é a nossa rocha perfeita. A nossa casa deve ser alicerçada na rocha e não na areia. Na areia a casa vai cair quando vier as tormentas da vida. Agora, quando a casa é alicerçada na rocha, aí é diferente. Independente do momento que você esteja vivendo, do que se encaixou na sua vida, do que você ouviu aqui, independente disso tudo, Deus está convidando você. Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. O fardo da religião é pesado, mas o fardo de Jesus é leve. Jesus está te convidando para um relacionamento com Ele. Jesus está te convidando para ser o primeiro na sua vida, não o segundo, mas o primeiro. Jesus está te convidando para você poder viver de tal forma a experimentar tudo que Ele tem reservado para a sua vida nessa existência. E através da sua vida alcançar outras pessoas, alcançar a sua casa, alcançar os seus filhos, alcançar os seus parentes, alcançar os seus amigos, com essa mensagem, porque só há salvação no nome de Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Fique em pé, por favor. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Quais são as coisas que te trazem tristeza por conta das frustrações da jornada? Do que você se arrepende? Em que você se alegra? Quais são os motivos de gratidão a Deus? Eu quero convidar você para ser grato, independente da circunstância. Porque se você consegue adorar, se você consegue ser grato quando tudo está mal, você pode ter certeza que você não vai passar por esse vale sozinho. Jesus passa com você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando passamos pelo vale, Ele está conosco. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos orar. E eu quero convidar você que está vivendo um momento assim, e você quer entregar tudo para Jesus nessa noite. Quero desafiá-lo a dar um passo e vir à frente para que possamos orar juntos. Agora é a sua hora, é o seu momento de dar o passo à frente diante daquilo que você ouviu, que Deus falou com você. Eu quero entregar essa